Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano. Gente, é muita disfarçatez, muita ameaça, muita ignorância, muito vitimismo, sabe? É insuportável viver num país comandado por gente assim. É impossível acompanhar o noticiário e ver como essa gente que comanda o país, tendo o Capitão Corona como seu grande chefe, mente, ameaça, parte para o ódio, parte para o confronto. É todo santo dia. Todo santo dia é isso. Depois de ontem, né, quando a Polícia Federal desencadeou aquela, foi atrás das pessoas que têm o rabo preso sim com fake news e recolheu celulares, laptops dessas pessoas, quebrou o sigilo de possíveis, que tudo indica, financiadores desses grupos que fabricam fake news desde antes da eleição de 2018. Os bolsonaristas estão em polvorosa, em polvorosa. Essa Sarah Winter provoca, diz que quer bater, quebrar a cara do ministro Alexandre de Moraes, vem me prender, vem me se fazendo de vítima, chorando nos vídeos. O filho, Eduardo Bolsonaro, dá entrevistas provocando, dizendo que, olha, vai haver uma ruptura, do jeito que está não é possível. Ele que já falou que precisava de um cabo, né, e um soldado para fechar o Supremo, vocês lembram? E o Capitão Corona dá uma entrevista como se, agora com pouca imprensa presente ali, ainda bem, mas com aquele gado mugindo e aplaudindo e qualquer besteira que ele fala, dizendo que chegou ao limite, perdeu a paciência, também com palavrões, chega, assim não dá, papapá. Ninguém mais do que eu respeita a democracia. Mentira! Você é o que menos respeita a democracia nesse país. Ele fala uma coisa agora, depois recua, mas estimula esse gado a sair para as ruas e provocar a democracia. É a tática dele. Tem coisas inacreditáveis acontecendo. O Aras, que parece muito mais que é o procurador-geral da União, que devia zelar pela democracia, né? Zelar pelos anseios da população, ser um defensor dos direitos das pessoas e não um advogado de defesa do Capitão Corona e sua família, pediu, né, a suspensão da investigação. E aí o Fachin, que vai ser o relator, encaminhou para o Supremo, pedindo que vá a plenário. É muito bom que isso aconteça, porque no discurso, naquela fala dele matinal ali no Palácio da Alvorada, né, ele disse, decisão monocrática de um juiz, sei lá o que e tal. Bom, indo para o plenário, vamos ver o que vai acontecer. Já todos os sites dizem aqui que a maior parte do pessoal do juiz do Supremo vai manter o inquérito das fake news. Aí vamos ver o que o senhor Capitão Corona terá a dizer. Por outro lado, o ministro da Justiça também age como advogado de defesa da família Bolsonaro, pedindo o habeas corpus, né? E todo mundo acha estranho, né? Por que ele pede esse habeas corpus? O juiz, o ministro da Justiça, né? Então, os deputados estão convocando para suspender. Ele está com medo que o Weintraub, impedindo que o Weintraub, o ministro da Educação, vá depor e podendo até ser preso, quem sabe. Ele que é um boquirroto, né, um provocador, que está sendo, inclusive, e vai ser convocado para ir ao Congresso e se explicar, esse ministro da Justiça, que inclusive achava uma coisa antes de ser ministro da Justiça, quando era procurador-geral, e agora como ministro da Justiça, próximo ali ao Capitão Corona, muda completamente de ideia e tem esse comportamento. O senhor André Mendonça. A comunidade judaica também se sentiu ofendida, e muito ofendida, com toda razão, por uma declaração, por uma postagem feita por esse ministro boquirroto, que é um negócio assustador, esse ministro da Educação. Assustador. No programa de hoje vamos falar não só de tudo isso que eu já falei aqui, como também aquele Minneapolis, né? Aquela cena do guarda com o joelho na cabeça de um negro, acabou matando, né? Asfiando, está provocando reação em massa, né? As pessoas estão indo para a rua protestando e com toda razão, e a coisa está muito séria lá nos Estados Unidos, em Minneapolis. Vamos falar aqui de números da pandemia, vamos falar
Da Amazônia, que daqui a pouco vai ter uma grande manifestação mundial a favor da Amazônia, contra a Covid-19. Vamos falar de Ciro Monteiro, grande cantor da época do rádio, dos anos 60, 70. De Teotônio Vilela, e vamos falar de João do Pulo e ter um momento cobrança, como sempre, tão esperado. O Capitão Corona fez mais uma vez, né, ele mais exaltado, está sempre exaltado. Você não vê, tem uma leveza, uma tranquilidade, falar da pandemia. Não quer saber da pandemia, deixa as pessoas se abraçarem com o vírus. E eu tenho números aqui assustadores números da pandemia. Vou primeiro colocar um vídeo que mostra o destempero do Capitão Corona e depois vou falar desses números assustadores para que ele não dá a menor bola para esses números. É como se não existisse, como se não tivesse ninguém morrendo no Brasil, Brasil que já é o epicentro da pandemia no mundo. Vamos ver e ouvir mais uma vez o destempero desse Capitão Corona. Ninguém mais do que eu, cada vez mais, tem demonstrado que tem um compromisso com a democracia e com a liberdade. Agora, as coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. Acabou, porra! Me desculpa, desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais. É inacreditável, né? Inacreditável. Na verdade, é insuportável, né? É insuportável. Bom, vamos aos números da pandemia que eu tenho aqui. Eu peguei uma matéria, como sempre, do Jamil Chad, que cobre lá a Organização Mundial da Saúde e outras, FIFA, COB, tudo que acontece lá na Suíça. Diz ele aqui, de cada 10 pessoas que se contaminaram com coronavírus no mundo nas últimas 24 horas, uma delas ocorreu no Brasil. E em cada 4 mortes, veja que número trágico, uma envolveu alguém aqui no Brasil. Vou repetir. Em cada 4 mortes no mundo inteiro, uma ocorreu aqui no Brasil. E em cada 10 pessoas que se contaminaram com o vírus, com Covid-19, uma delas ocorreu no Brasil. São números divulgados pela Organização Mundial da Saúde ontem, tá? No mundo, ontem, em 24 horas, foram 104 mil novos casos registrados nas últimas 24 horas. No mundo inteiro já existem 5 milhões e 500 mil casos. Apenas os últimos 7 dias, Brasil e Estados Unidos, que são os dois países que lideram o ranking trágico e o número de infectados, tiveram mais de 100 mil novos casos registrados. No território americano foram 24 mil novos casos em 24 horas, contra 16 mil no Brasil. Muito bem. Não tem os números de hoje ainda, né? O Brasil, olha que número trágico, representa 25% das mortes em todo o mundo. Tá? Eu vou falar aqui do Rio de Janeiro, só para fechar o Rio de Janeiro. Cruel o que está acontecendo com o Rio de Janeiro, né? Outro dia eu falei, 4 ex-governadores, só citei 3, porque eu botei o casal como se fosse uma coisa só. Não, foram mandatos diferentes. Sérgio Cabral, Pezão, Rosinha, né? E Garotinho. Benedito da Silva, que foi governador, é a única dos últimos governantes do Rio de Janeiro que não teve nenhum problema com a justiça. Então, o Rio de Janeiro, com esse problema lá do Witzel, genocida, com esses hospitais de campanha que só tem no Maracanã, prometeram vários, e só tem no Maracanã, mesmo assim, incompleto, recebendo pouca gente. Houve um acontecimento hoje em São Gonçalo que mostra bem que momento nós estamos vivendo no país. Momento de violência, de confronto, de ódio. Era para ser inaugurado hoje um hospital de campanha em São Gonçalo, que, depois de Niterói, que tem um número muito grande de infectados. Lá pelas tantas, entrou um deputado do PSL, um fortão, junto com um bando de seguranças armados. E que vieram bater, ou esse deputado quis bater quem estava organizando lá o hospital de campanha, xingando o pessoal ligado exatamente à Secretaria de Saúde, que é do Witzel. Eles que eram tão juntinhos, né? Bom,
A segurança veio, chamaram a PM, polícia e tal, tiraram o deputado, todos com revólver na cintura e tal. O que aconteceu? Esse grupo de seguranças, todos eles foram de sapato, e o sapato todo com piche. Vai ter que trocar todo o piso do hospital de campanha lá de São Gonçalo, porque os seguranças, esse deputado Felipe, não sei das quantas, esses seguranças entraram desse jeito no hospital. Essa é a situação do Rio de Janeiro, que olha os números. Há 3 dias seguidos consecutivos que os números de óbitos superam os 200, mais de 200 mortes por dia. Mas agora o último número foi o maior de todos. 251 mortos em 24 horas. Com esses números que chegam, o Rio de Janeiro já tem 4.800 óbitos. O Rio de Janeiro já superou a China, que teve 4.600 óbitos, e a Índia, 2 países mais populosos do mundo. Vou repetir, o Rio de Janeiro, com 4.800 óbitos, já superou a China e a Índia em número de mortos, tá? Países mais populosos do mundo. No Rio de Janeiro, além de 4.800 óbitos, 44.900, mais ou menos, infectados. É um número terrível, tá? Terrível, e mesmo assim, parece que os governantes não estão nem aí. Crivella já está abrindo, né? Os times de futebol, o Flamengo, que essa pouca vergonha do Flamengo, treinando faz tempo, dizendo, não, nós fizemos protocolos que são um exemplo, tal, querendo apressar a volta do futebol carioca. Meus parabéns aqui mais uma vez à direção do Fluminense e do Botafogo, que não entram nessa história liderada pelo Flamengo, nessa campanha, nessa ação, nessa pressão exercida pela diretoria do Flamengo, que sempre se mostra indigna fora dos campos. Veja o caso do Ninho do Urubu, com os meninos, da família dos meninos, e agora com essa pressão, puxando o saco do presidente, pressionando para que o futebol volte numa cidade, num estado que já superou o número de mortes da China. Não é inacreditável? Não podem esperar. Logo o Flamengo, que é o time mais rico, que o Flamengo tem a maior torcida. A torcida do Flamengo não tem nada com isso. Essa diretoria do Flamengo é que tem. Esse senhor Landim. Bom, a rejeição, o que me incomoda também é isso aqui. A rejeição ao Bolsonaro, ao capitão Corona, bateu um recorde, tudo bem. Mas a rede de apoio continua daquele mesmo tamanho. Ou seja, não tem jeito de torcida brasileira. 43% dos brasileiros disseram, Datafolha recente, último, que o governo de Bolsonaro é ruim ou péssimo. Aumentou. Na pesquisa passada eram 38% que diziam isso. De 38% foi para 43%. Parabéns, ótimo. Vamos lá, vamos firme. O índice de aprovação, porém, se manteve nos mesmos 33%. Ou seja, ele pode se abraçar com o vírus, o vídeo ser revelado de uma maneira que ele dirige a nação, absurdos que ele fala, agressão à democracia, confronto, ódio, babando, tudo isso, esses 33% se mantêm. Os que consideram o governo regular agora são 22% contra 26% da última pesquisa. Foram ouvidas 2.069 pessoas de segunda a terça dessa semana. O ministro da Justiça, o Mendoncinha, entrou com habeas corpus no Supremo, que é uma coisa muito estranha para tentar impedir o depoimento desse translocado, boquirroto, mitidão. Eu não vou adjetivar tanto não, senão vou acabar usando um linguajar parecido com o capitão Corona, desse ministro de Educação. Ele pediu também a suspensão do inquérito de fake news, ou seja, eles querem deixar tudo por baixo dos panos, jogando debaixo da cama, aquela coisa toda. Para ele, o Mendoncinha, ministro da Justiça, as investigações afrontam o exercício do direito de opinião e liberdade de expressão. No Twitter, o ministro da Justiça defendeu que a medida visa garantir a liberdade de expressão e a harmonia dos poderes. Mendonça disse que o ministro da Educação é investigado e por isso tem o direito de falar por último no processo. O ministro da Educação foi chamado para explicar declarações feitas naquela fatídica reunião do dia 22. Naquele dia, ele pediu a prisão dos ministros do Supremo, tá? Ele irritou a comunidade judaica, né? Porque postou
o que eu falei, por ter comparado a operação da Polícia Federal de ontem, que não tem nada a ver com ele, mas com aquelas 29 pessoas, como uma ação que lembra a Noite dos Cristais brasileira. Profanaram nossos lares e estão nos sufocando, disse ele. A Noite dos Cristais foi uma das primeiras ações violentas dos nazistas contra os judeus na Alemanha do Hitler. Para a Confederação Israelita no Brasil, a comparação é absurda. Diz a Confederação Israelita no Brasil, a ação na Alemanha nazista foi feita por forças paramilitares e causou a morte de centenas de inocentes. Já a operação da Polícia Federal aconteceu dentro da lei, senhor ministro de Educação, segundo a Confederação Israelita. A Organização Judeus pela Democracia também repudiou a comparação feita por Waltraub e diz: a ação a mando do Supremo visa buscar quem financia fake news e evitar novos linchamentos virtuais. A Noite dos Cristais não foi virtual, mas foi um linchamento real a judeus, escreveu o coletivo no Twitter. E outra coisa, eles estão batendo nessa de liberdade de expressão. Fake news, ódio, racismo, esse tipo de coisa não tem nada a ver com liberdade de expressão. Ódio, racismo, tudo que vocês fazem através desses fake news que vem de longe, não tem nada de liberdade de expressão. E o presidente, o Capitão Corona, falar: querem calar a mídia que me apoia. Que mídia é essa, rapaz? Que mídia é essa? Que mídia é essa, me diz? Ora, eu vou dar uma amenizada aqui, que vocês repararam que hoje eu estou por aqui, né? E tem que ficar por aqui. Porque se a gente não se rebelar, se a gente não botar para fora essa indignação, como diz o Darcy Ribeiro, meu grande mestre, ou a gente se conforma ou a gente se indigna. Eu sou indignado diante de tudo isso que está acontecendo, dessas mentiras deslavadas que estão sendo ditas a todo instante pelo filho 01, 02, 03, 04, né? Capitão Corona, pelos militares, General Heleno, Mourão, etc, etc, etc. Vamos dar uma acalmada aqui, que eu vou chamar o Ciro Monteiro, grande formigão, que era o apelido dele era Formigão, grande figura, Ciro Monteiro, foi um dos maiores cantores da música popular brasileira, faz 107 anos do nascimento dele hoje, ele nasceu em 1913, numa família de 9 irmãos, todo mundo com o nome começando com a letra C. Fez muito sucesso no rádio, cantou com Carmen Miranda. Nós vamos mostrar agora aqui num vídeo, numa música que o Chico Buarque fez para ele, pelo seguinte: ele era Flamengo, doente, e deu uma camisa do Flamengo, aquela quando o filho nasce, você manda uma camisinha pequenininha, para para colocar para a Sílvia, filha mais velha do Chico Buarque, a Silvia Buarque. O Chico pegou isso e resolveu fazer uma música como resposta, sabe, meu prezado amigo Ciro. É uma delícia. E o Chico dá um show na letra, brinca muito com as cores do Flamengo e do Fluminense. Vamos ouvir um pouquinho. Amigo Ciro, muito te admiro, meu chapéu te tiro muito humildemente. Minha petiza agradece a camisa que lhe deste a guisa de gentil presente. Mascaro negro, pano rubro-negro, é presente de grego, não de um bom irmão. Nós, separados nas arquibancadas, temos sido tão chegados na desolação. Estou tentando abrir aqui, que hoje está compartilhado. Se eu conseguir abrir, eu converso um pouquinho com vocês. Mas vamos lá. O Brasil ficou fora da lista, olha só, de mais de 50 países que vão traçar uma estratégia para uma recuperação sustentável do mundo pós-pandemia. Os representantes desse país se reuniram lá em Genebra, sob o comando da ONU, Brasil de fora. Brasil de fora. Impressionante, né? Banco Mundial, FMI, também estiveram presentes, Argentina, Haiti, Costa Rica, Colômbia, França, Alemanha, Japão, Reino Unido, todo mundo fazendo parte do debate. Estados Unidos e Brasil, fora, né? Brasil é capacho dos Estados Unidos. O que o Trump falar, o Capitão Corona faz aqui. Serão apresentadas propostas sobre financiamento de países em desenvolvimento, suspensão da dívida, clima e reconstrução do mundo em novas bases pós-pandemia. E a gente de fora. Que coisa impressionante. Essa tal de Sarah Inter, eu vou te contar uma coisa, não é bolinho, não. Não é bolinho, não.
Vamos lá, daqui a pouco, às 8 da noite, eu falei isso no início do programa, começa um grande evento virtual em defesa da proteção da Amazônia contra o coronavírus. Artistas intelectuais do mundo inteiro, políticos, líderes indígenas vão participar da transmissão. O objetivo é promover um fundo de emergência na Amazônia destinado a responder às necessidades urgentes dos povos indígenas tão agredidos desse governo. Os recursos arrecadados serão utilizados em alimentos e suprimentos médicos. Quem quiser assistir é só buscar no Google Artists United for Amazônia. Eu sei que tem muita gente conhecida participando e tal. Vamos lá, que aqui está o papel em branco. Mas se eu conseguisse abrir aqui, garoto, seria uma maravilha. Deixa eu ver, vou tentar de novo, hein? Vou tentar de novo. Vamos lá falar com a nossa turma. Vamos lá falar com a nossa turma. Internet às vezes ajuda, às vezes não ajuda, né? Que pena, que pena. Porque eu acho que até amanhã já resolvi o problema lá do WhatsApp, que é cair nessa história do WhatsApp, como muita gente caiu, né? Bom, vamos lembrar do Teotônio Vilela, que eu falei? Ele nasceu há 103 anos, assim como o Ciro Monteiro, lá em Alagoas, cidade de Viçosa, em Alagoas. Ele, menestrel das Alagoas, morreu em 27 de 1983, 66 anos, antes de ver o fim da ditadura. Lembrando aqui só do querido Teotônio Vilela. Prefeito e Covas e o governador Engomadinho estão batendo cabeça. O prefeito evitou dar um prazo para reabrir o comércio na capital. O Dória está dizendo que reabre dia 1º, falou que abre dia 1º, coisa nenhuma aqui em São Paulo. Os protocolos serão entregues. Vai receber as propostas de protocolo para analisar esse protocolo e só depois de análises rigorosas é que vai liberar o comércio aqui em São Paulo. O Engomadinho está tentando, está tomando pau dos prefeitos de Guarulhos, Osasco, tudo aqui na redondeza de São Paulo. Deixa eu passar adiante então aqui, 3 minutos. Eu vou ter que correr aqui, 3 minutos, vou passar, não vou falar isso aqui, não vou... Foi dado isso aqui é muito importante falar, foi dado pelas costas o tiro de fuzil que matou aquele menino de 14 anos, João Pedro, tá? Durante aquela operação policial no Rio de Janeiro. A conclusão da perícia, que faz parte do inquérito sobre o assassinato dele. Ele estava dentro de casa, lá em Salgueiro, em São Gonçalo, e temos que ficar em cima disso aqui e vai entrar no momento cobrança. Eu falei do caso do racismo nos Estados Unidos, né? Terrível aquela imagem do policial branco botando o joelho em cima do negro que pedia que eu não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo respirar. É um absurdo isso. Citando aqui o João do Pulo, completaria 66 anos hoje, grande campeão João do Pulo, nasceu em Pindamonhangaba, medalha de ouro, foi o rei do salto triplo, assim como Ademar Ferreira foi, assim como Nelson Prudência foi, quebrou o recorde mundial, ganhou medalha de bronze. Olha, os maiores atletas da história brasileira, do esporte olímpico brasileiro. Momento cobrança. Sabe quantos dias tem hoje da execução de Marielle Anderson? 806 dias. 806 dias. E ainda bem que ontem ganhou a parada e o caso não será federalizado, tá? Vai ficar na Justiça do Rio de Janeiro, como queria a família da Marielle. Opa, foi uma vitória. E a perícia nos 13 celulares do ex-capitão Adriano? Nada? Não vai aparecer, não vão divulgar nada? Nunca? E o querido Queiroz? Querido Queiroz para o Flávio Bolsonaro. Para nós, não. A gente exige. Onde está você, Queiroz? Tá? Ele não aparece. Como sempre, o programa Papo com Zé termina com música ao vivo de extrema qualidade. Hoje, Mônica Salmazo e o violonista Paulo Aragão cantam uma música deliciosa do Wilson Batista, grande sambista, que fazia aquela polêmica, travava com Noel Rosa. Fiquem com Mônica Salmazo e o Paulo Aragão. Depois dos dois, cada um em sua casa, você fica com o seu jornal. Eu volto amanhã. Um abraço. Eu fui ao doutor me consultar.